Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Marinho Silva, que é advogado, especializado em direito empresarial e mestre em direito constitucional. Também é um dos fundadores da ONG Romã, Apoio à Adoção, para conversarmos então sobre o processo de adoção e suas implicações legais. Seja muito bem-vindo, Marinho. Obrigado, Elisiane. Obrigado pelo espaço e um tema assim tão sensível e tão interessante nas nossas vidas, né? De fato, tão importante. Bom, eu já quero começar perguntando Sim. Quando que começou a sua história e seu envolvimento aí com esse tema, adoção, e como funciona aí a ONG Grupo Romã? Bom, vamos lá. Primeiro, como você até comentou, minha área de especialização é direito empresarial. Eu não tinha nenhuma relação com o Estatuto da Criança e do Adolescente ou algo do gênero, direito de família. E passou porque a adoção faz parte da minha vida. Nós tivemos, eu e a minha ex-esposa, uma dificuldade com relação à gravidez. E fizemos todos os tipos de tratamentos possíveis e necessários, até que chegamos num médico. E ele pegou e falou, vocês já não pensaram em adoção? Daí eu falei, pensamos, mas não sei se talvez nessa ordem, né? Daí ele falou assim, talvez fosse um momento, daí vocês tiravam um pouco o foco, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a estudar os procedimentos da adoção, como que eram os caminhos, ler demais e fazer cursos e tal. E aí entramos, nos habilitamos na fila de pretendentes. E veio a Isabelle, que é a minha filha mais velha, isso em 2005. E daí em 2008 veio a Nicole, que é a segunda. Uau, E bacana. também nessa fase. E quando chegou na chegada da Nicole, nós começamos a perceber que assim, nós tínhamos muita informação, muitas informações, e o pessoal vinha nos perguntar, como que é o caminho, o que precisa ser feito e tal. E foi a partir daí que nós falamos, nós temos que começar a compartilhar esses conhecimentos. Claro. Conhecemos a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, e aí nós fomos buscar mais informações, e foi aí que nós lançamos o Grupo Romã, que é um grupo que hoje ele tem 16 anos, fez agora, e justamente tratando esse tema e preparando pretendentes para adoção. Então, da sua experiência pessoal, sua família se tornou referência em adoção. Daí eu acabei estudando, Legal. porque o que antes Bacana. nada fazia parte do meu estudo, Sim. aí meu mestrado foi também vinculado à adoção, além de criar o Romã, dentro da instituição de ensino que eu trabalho, nós temos um programa Laços, que também é de suporte para os grupos de apoio à adoção. Então aí acabou fazendo parte do dia a dia e é o que a gente trabalha até hoje. Muito bom, muito bom. Quais são os requisitos legais básicos para que uma pessoa possa adotar uma criança, Marinho? Ter a vontade de formar uma família de um perfil um pouco diferente, né? Primeiro e mais importante critério. Assim, tem alguns requisitos legais, que é a questão da idade, diferença de idade e tal, mas assim, são requisitos básicos, né? Sim. Eu acho que o mais importante é o fato de realmente você estar preparado, estar apto a montar uma família por adoção. Quando a gente fala assim, preparado e apto, porque tem muita gente que pensa na adoção como algo de solidariedade, de atendimento, Sim, assim, nada, não a responsabilidade sim. de se tornar pai e mãe. Sim. Então, esta é a primeira mensagem. Então, assim, é uma responsabilidade. É uma vinculação que você vai ter pro resto da tua vida, né? E por isso que você tem que estar preparado. Então, não é ajudar ninguém. É você ter a consciência. Formar uma família a partir disso. Justamente. Que é um compromisso muito maior. E aí os outros requisitos é passar por um processo de habilitação que a gente chama. A nova lei de adoção ela trouxe uma determinação, algo que nós já fazíamos enquanto Romã, que era a preparação psicossocial e jurídica dos pretendentes. Então, como que são os processos de adoção, o que precisa de requisitos, quais as dificuldades, compartilhar experiências. Então, a lei de adoção que veio em 2019, ela oficializou
essa preparação. Então, passando por isso, a pessoa está habilitada, daí é só aguardar, ela entra na fila Sim. e só aguarda daí o filho chegar. E hoje em dia acho que a gente tem uma ideia de que o processo todo é muito demorado e tudo mais. Para você, empiricamente foi assim? Ou o processo realmente é mais curto do que se imagina? É que assim, depende do perfil da criança que você está buscando. Entendi. Se você tiver, por exemplo, preparando na busca de um recém-nascido, o que acontece? A procura é maior dos pretendentes. Claro, sim. Quando a procura é maior e a disponibilidade não é tão grande, então a demora na fila ela se torna maior. Claro, né? sim. Agora, se você quer constituir uma família, e aí eu faço uma observação, né? Se você está partindo para adoção, nós não temos que ficar amarrados às questões biológicas, né? Então, assim, por que nós queremos seguir? Ah, eu quero um recém-nascido, eu quero... Não, você pode constituir essa tua família de uma forma diferente, com uma criança um pouco mais velha, sem a necessidade dos rastros biológicos. Pode ser assim o que a gente chama de família colorida, né? Pais e mães brancos com uma criança negra ou vice-versa. Então, ou seja, se você buscar uma criança um pouco mais velha, do que algumas pessoas falam fora do perfil de adoção, que são pré-adolescentes e adolescentes, aí cai consideravelmente esse tempo. Né? Entendi. Então, depende muito do perfil da criança que o pretendente está buscando. E um detalhe interessante, quando eu falo de que a gente não está amarrado às questões biológicas na formação da família, não quer dizer que você não tem que buscar teu sonho. Eu acho que o teu sonho, não, eu quero passar pela maternidade, eu quero acordar de madrugada, eu quero dar mamar, eu quero me sentir preocupado, viver. Beleza, eu acho que só que esse teu sonho vai demorar um pouco mais. Se isso faz sentido, não, sim. Eu já quero uma criança que consiga conviver junto, ou casal, ou eu como solteiro, que possa viajar, né, possa ir que já tem uma independência. Justamente. Quais são os diferentes tipos de adoção aí reconhecidos pela lei, Maria? Dentro da lei de adoção, nós temos 3 possibilidades. Né? Adoção de cadastro, que a gente chama, que é aquela adoção da habilitação, que você vai até o fórum, faz o registro, entra na fila, tal, não sei o que. Essa vamos falar assim, o modelo geral. E depois existe 2 exceções. A primeira exceção é a adoção por família extensa, que é quando a criança é tirada da família biológica, do pai e da mãe, e é colocado, por exemplo, num tio, numa tia, mas permanece na mesma família. Essa adoção ela tem preferência com relação à adoção de cadastro. Claro, e existe a adoção unilateral, que é o seguinte, um exemplo, a menina acabou se envolvendo numa relação enquanto adolescente ou jovem, teve um filho, e depois o pai não reconheceu, ou até mesmo não tem esses vínculos próximos, né? E essa menina, com o passar do tempo, acaba conhecendo um outro rapaz, casa, e o filho considera o padrasto como pai, né? Claro. Então as relações são paternas mesmo. Sim. E aí o que acontece? Esse pai, ele pode entrar com uma adoção do enteado. Então por isso que a gente fala adoção unilateral, porque é só um dos lados que está pedindo a adoção, né? Como se fosse uma formalização Justamente. da paternidade que já aconteceu. E isso acontece, e é engraçado porque a gente fala assim, nossa, é diferente, mas tem uma constância muito grande. E essas 2 situações, família extensa e unilateral, elas são exceções à adoção por cadastro. Que é a tradicional. A tradicional. Processo, até porque assim, né, você pensar, fica louco, né, o negócio de, não, eu sou padrasto. E aí eu vou pegar e vou adotar o meu enteado. Não pode. Tem que ir pra fila, vai lá quem que tá na frente lá, né, que vai adotar, né? Então são essas 3 situações. Antigamente tinha as adoções diretas, que era... Isso há muitos anos atrás, que o casal ou a pessoa pegava a criança, ia lá, registrava no próprio nome, isso é um ilícito penal, isso é totalmente proibido. Várias situações já aconteceram das pessoas às vezes buscar esse meio mais rápido, mas aí o que acontece? A vara da infância, o juiz e o Ministério Público normalmente tiram essas crianças e colocam para adoção pela fila, né? O que hoje
Me parece ser mais difícil, né, Maria? Acho que é algo que antigamente acontecia com mais frequência, né? Até pela informalidade que talvez tinha na época, processos cartorários e tudo mais. Isso Sim, permitia sim. esse tipo de adoção, né? Primeiro que existe assim um acompanhamento em toda a maternidade, tem um assistente social, tem o conselho tutelar que está muito próximo. Sim, sim. Segundo detalhe, que a nova lei de adoção, ou a lei de adoção, ela trouxe implicações de penalidade para quem favoreça esse tipo de adoção. Então, por exemplo, o enfermeiro, o médico, ele responde agora penalmente também. E a outra situação é que para você realizar o registro, há toda uma documentação que tem que sair da maternidade para que possa o cartório fazer o registro de nascimento da criança. Que antigamente essas situações não existiam. Né? Então era muito rápido, era muito favorecido essa informalidade na regularização, né? Perfeito, no registro, né? Quais são, Maria, os direitos e responsabilidades legais dos pais adotivos durante o processo de adoção? Bom, nós temos a seguinte situação. Vamos colocar numa ordem cronológica, né? Nós temos a habilitação, que é esse processo de habilitação, que todos os pretendentes passam de forma igual. Documental, verificar o estado, verificar a preparação, a emoção com relação a esse novo caminho que os pretendentes estão passando. Aí depois, finalizando a habilitação, vai para a fila. Certo. Aguarda-se na fila a criança chegar. A criança chegando, há um chamamento desse casal da pessoa e havendo os links ali de afinidade e afetividade, entra-se com o processo, começa-se o processo de adoção propriamente dito, né? Dentro desse processo de adoção propriamente dito, ele vai levar, em média, de 6 meses a 1 ano, dependendo da idade também da criança, de 6 meses a 1 ano. Nesse período, os pais, por adoção, eles ficam com uma guarda provisória, né? E tem todos os direitos possíveis e necessários para a representação dessa criança. Encerrou esse processo de adoção, aí a adoção é realizada de forma completa. E aí é vínculo paterno, né, e materno. Não existe diferença nenhuma de uma responsabilidade de uma família biológica. E em que momento que os pretendentes, então, conhecem a criança? Já existe uma pré-seleção, ou ele vai definir, vai tomar essa decisão depois de conhecer a criança? Eu digo no sentido de expor a criança nisso. De repente ela é exposta a um casal de pretendentes, de repente não é isso que a gente queria, vamos conhecer outra criança. Como é que é esse processo, Maninho? Eu me lembro a primeira vez que eu fui conversar com a juíza lá de São José dos Pinhais, a doutora Hilda, com relação à adoção, me chocou, né? Porque ela pegou e falou bem assim: nós procuramos não filhos para os casais que estão em adoção. Nós procuramos pais para as crianças que nós temos. Isso. Na época eu achei assim um pouco pesado, mas depois eu fui compreendendo e faz todo sentido. Então, como que acontece? A criança não é exposta em momento algum. E se você está no processo de adoção, você já sabe quais são as características, né? Claro. Ou seja, você já colocou lá o perfil da criança que você está buscando, idade, sexo, cor e todos os detalhes você coloca ali. E isso vai formando as filas que a gente chama, né, de acordo com as características da criança. Disponibilizou uma criança para adoção. O que eles fazem? Já teve a destituição do pátrio poder, ou seja, das vinculações com a família anterior. E aí é chamado aqueles casais que estão em ordem, na fila. Eles chegam, é apresentado naquele momento, né? Então que a criança está apta à adoção. Deu certo, deu os links de afinidade e afetividade, já vai para adoção. Não deu, ele já chama o segundo. Então é bem rápido. Perfeito. Olha, a nossa conversa está muito interessante, quase que extrapola o tempo aqui de realmente tão interessante e importante que é essa conversa. Inclusive a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito relevantes sobre esse tema e já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já.
Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com Marinho Silva, que é advogado, para conversarmos então sobre o processo de adoção e as suas implicações legais. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que traz informações importantíssimas e dados sobre o tema de hoje. É contigo, Isabelle. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. De acordo com dados do Sistema Único Nacional de Adoção e Acolhimento, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes disponíveis para a adoção no Brasil. Em contrapartida, há 34 mil famílias ou pessoas aptas para adotar. É realmente uma conta que não fecha, já que para cada criança disponível para adoção, são 7 famílias disponíveis para adotar. São cerca de 33 mil crianças e adolescentes que estão atualmente em abrigos ou instituições no Brasil. Entre eles, 3.990 estão prontos para adoção, aguardando por uma família. Apesar do número de interesses em adoção no Brasil ser de 36.437 em 2023, há um desequilíbrio evidente, segundo cálculos do CNJ. A maioria das crianças disponíveis para adoção, 83% delas, tem mais de 10 anos, enquanto apenas 2,7% dos pretendentes estão dispostos a adotar crianças com mais de 10 anos. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bom, muito obrigada, Isabelle, por trazer essas informações que sempre agregam demais a nossa conversa. Bom, são dados muito interessantes e realmente um tema muito sensível e importante de ser discutido, né, Marinho? Acho que os dados mostram isso pra gente, né? Em relação ao volume de crianças, em casa de abrigo e tudo mais. Eu acho que é interessante com relação aos números o seguinte, né? Muitas pessoas também perguntam, né? Nossa, tem 34 mil pessoas ou pretendentes na fila aguardando uma criança. Tem 5 mil crianças aproximadamente em abrigos. Sim. Não era mais fácil cruzar, né? Então, ou seja, seria muito mais fácil. Só que assim, primeiro, o perfil das crianças, a gente volta na situação do perfil das crianças, que o perfil das crianças que estão institucionalizadas hoje não necessariamente batem com o perfil dos pretendentes. Né? Nós trabalhamos muito isso, a Vara da Infância, Ministério Público, os grupos de apoio à adoção, na busca de uma compatibilidade justamente de trabalhar isso, né? Dessas duas situações. Um outro detalhe interessante também que os números mostram é o seguinte: 30 e poucas mil crianças institucionalizadas e 5 mil na fila para fins de adoção, né? Por que também existe essa diferença? É porque nem todas as crianças que estão em instituições de acolhimento, elas estão disponíveis para adoção. Claro. Porque nós temos que pensar o seguinte: as crianças são encaminhadas às instituições de acolhimentos, por quê? Porque elas estão passando por alguma ameaça ou uma agressão física, psicológica, abandono, alguma coisa, e elas vão para uma instituição de acolhimento. Esse período, o Estado, o que ele faz? Ele tenta reestruturar a família de origem. Na busca de quais são as dificuldades que estão tendo, tentar preparar essa família novamente para receber essa criança. Então, por isso que a gente fala, tem muitas crianças que estão momentaneamente dentro de uma instituição de acolhimento, mas que elas estão sendo preparadas para retornar à família de origem. Quando não existe essa possibilidade, aí sim, a destituição do poder familiar e a disponibilização dessa criança para fins de adoção. Para adoção, perfeito. E como que funciona, Marinho, o processo de avaliação e seleção dos pais adotivos? Bom, primeiro tem uma fase documental, tá. Documentos pessoais, certidões negativas, tal. Não existe a questão financeira, porque muitas pessoas falam, mas eu não vou adotar porque eu sou pobre. Não existe isso, né? Isso não é levado em consideração. Também não existe aquela questão da adoção, tem que ser casal. Não necessariamente, a lei não impõe nenhuma característica de formação de família para fim de adoção. Aí depois vai para uma entrevista com a equipe técnica da Vara da Infância, que vai buscar alguns dados e o perfil da criança, os dados do casal, o perfil da criança, para que possa formar lá na frente aquela fila. Aí depois vai para uma preparação psicossocial e jurídica, onde é verificado, é falado sobre adoção, experiências, compartilhar de experiências, quais são os processos e os tipos de adoção, como que nós, enquanto pais por adoção, temos que agir, contar, não contar. Então, assim, existem várias situações que a gente traz para esses pretendentes e depois disso vai para o Ministério Público para que ele dê a decisão, o parecer dele, se é favorável ou não, e depois uma sentença
que daí é formalizada a habilitação. É seguir o processo. Uhum. E quais são os direitos dos pais biológicos durante o processo de adoção? É que existe o seguinte, por que veio a lei de adoção e por que hoje, em regra geral, é o cadastro, né? A adoção por cadastro. Porque quando chega na fase de disponibilização da criança para fins de adoção, já quebrou aquela relação de poder familiar. Ou seja, então, anteriormente, a disponibilização da criança para fins de adoção, é trabalhado essa questão de vínculos entre a criança e a família de origem. Se por acaso existe a possibilidade de retorno, vai ser uma prioridade. Vai ser prioridade. Claro. Eu sempre falo que, se você olhar, por mais que fala lei de adoção, mas se você for ler a lei, a adoção é exceção. Né? É o último do último do último caso. A ideia é a manutenção na família de origem. Então, quando chega na fase de adoção, ou no processo de adoção, na aproximação entre os pais por adoção, os pretendentes por adoção e a criança, já não existe mais nenhum vínculo com a família de origem. Por isso que tentou e buscou tirar a adoção direta, porque a adoção direta tinha ainda o risco dos pais biológicos reclamarem com relação à permanência da criança. Alguns pais biológicos vendiam crianças, e aí aqueles que oferecessem mais dinheiro. Então, ou seja, hoje não existe nenhum problema, não existe nenhuma temeridade, e os pretendentes têm muito mais tranquilidade na condução. Se a criança está para adoção é porque já não existe esse vínculo familiar. Foi colocada, já quebrou os vínculos com a família de origem. Perfeito. Então, quais são os custos legais envolvidos aí nesse processo de adoção e se existem opções para assistência financeira? Uma família que eventualmente tem essa dificuldade, mas tenha essa vontade, que é o critério número 1, para entrar numa fila de adoção. Veja bem, é muito realidade de cada estado. No estado do Paraná não tem custo nenhum. Você não tem custo de custas processuais, você não precisa de advogado, porque o processo de adoção é conduzido pelo Ministério Público. Então, ou seja, não há necessidade de você despender de valor algum. Tem alguns estados que eles pedem para que seja realizado através de advogado, e aí tem que verificar na sua região quais são os grupos de apoio à adoção, se por acaso já não tem uma estrutura que possa facilitar e auxiliar. Ajuda financeira nós não temos com relação à adoção. Por quê? Não se tem essa legislação, essa autorização de encaminhamento de bolsa, alguma coisa para atender. O que existe são, em algumas situações, facilidades. Por exemplo, a criança foi adotada por uma família que mora num bairro e essa criança tem que ir para uma escola. Né? Então ela teria, entre aspas, a preferência em ser matriculada naquela escola próxima dos pais por adoção. Né? Então essa é uma realidade. O que muitas vezes as pessoas falam bem assim, não, mas eu fiquei sabendo de um caso em que o Estado paga um salário para... Aí nós estamos falando da família acolhedora. Então, que é uma outra situação muito legal. O que acontece é o seguinte, essas crianças são tiradas da família de origem, elas iriam para uma instituição de acolhimento. O programa Família Acolhedora é o seguinte, ao invés de elas irem para uma instituição para ser tratada na coletividade, elas vão para uma família cadastrada. E essa família cadastrada, ela vai receber aquela criança e ela recebe uma ajuda financeira por parte da cidade, do município. Tem alguns municípios que têm esse programa Família Acolhedora, que normalmente gira em torno de um salário mínimo. Que é para fazer frente às novas despesas daquela criança. Mas essas famílias que são cadastradas, elas não podem participar do processo de adoção. Elas somente... É um outro processo, é um programa específico. É um programa específico, elas não podem ter interesse em adoção e elas servem somente para receber essas crianças, colocação da criança em família, conforme diz o direito fundamental através da Constituição, e depois essa criança, tendo acesso a uma família, ela sai dessa família de origem, da família do programa acolhedor, e vai para a família por adoção. Falávamos sobre o direito dos pais, né, dos pretendentes, sobre as obrigações legais também. Agora, em relação à criança, existe algum direito específico ou se segue muito a linha do Estatuto da Criança e do Adolescente? Veja bem, eu vou falar da adoção e depois eu falo enquanto ela está aguardando. No pós-adoção, ela tem os direitos iguais a qualquer criança, né? Os direitos constitucionais, Estatuto da Criança e do Adolescente, as relações, todos os direitos. No período anterior, enquanto elas estão institucionalizadas, eu sempre falo o seguinte, elas têm menos direito do que qualquer pessoa.
E eu falo que essas crianças, elas têm menos direito, inclusive, do que um homicida. É pesado? É pesado. Porque assim, quando uma pessoa comete um crime, um adulto comete um crime, mata alguém, eles vão responder um processo e eles vão para uma penitenciária. Quanto mais o tempo passa, mais benefício eles vão tendo. Verdade. Ou seja, é regime fechado, depois vai para o semiaberto e até eles conseguirem se livrar. E outro detalhe interessante, tem visitas íntimas, tem visita da família e tal. A criança é totalmente o contrário. Por quê? Ela responde por um crime que não é dela, ou seja, se ela que é vítima, ela que está sofrendo assédio, ela que está sofrendo a violência, ela é retirada da sua família de origem e é institucionalizada, é colocada dentro da coletividade, e quanto mais o tempo passa, pior fica. Por quê? Porque ela sai do perfil de adoção. Então o tempo, se o Estado não for rápido, o tempo que vai passar dela institucionalizada vai gerando dificuldades na colocação dela em uma outra família. E ela responde, né? Ela parece que fica lá congelada, eu acho que o Estado pensa assim, que ela está lá congelada enquanto está tentando reestruturar o adulto. Será que não deveria ser o contrário? Então por isso que eu falo assim, a criança institucionalizada, ela tem, dentro da minha opinião, nessa visão que eu trago, ela tem menos direito do que qualquer outra pessoa que esteja hoje, inclusive os pais que são os infratores aí nessa relação. E interessante refletir sobre isso porque não é uma decisão que partiu dela, né? Isso é imposto para ela. E outro detalhe, ela não tem nem voz. Nós precisamos ser a voz dessas crianças aqui fora. Né? Elas não fazem greve, elas não fazem passeata, elas não têm ninguém que fique lá levantando cartaz dentro das instituições políticas ou dos poderes constituídos. Então elas dependem única e exclusivamente da gente. Então de falar aqui fora a realidade que elas passam lá dentro. Né? Como uma informação extremamente importante. Obrigada pela tua participação, Marinho. Foi realmente incrível falar sobre esse assunto tão necessário. Obrigada. E eu que te agradeço. E eu queria te falar o seguinte, eu trouxe um presente para você. Oba! Nessa parte de adoção. Esses espaços, como eu disse, são espaços muito importantes. Sim, então, elas pediram, essas crianças que estão institucionalizadas, pediram para eu trazer um presente para você. Que é algo assim, que elas não têm, mas que elas gostam de compartilhar. Que elas gostariam de te dar pessoalmente, mas elas não vão conseguir porque elas não podem sair lá do abrigo. Que é um abraço de agradecimento e que você é uma voz muito forte dessas crianças que estão lá dentro, aqui fora. Que a gente possa, através do teu programa, conscientizar muito mais pessoas que estão lá fora, para que a gente não deixe nenhuma criança dentro de uma instituição de acolhimento. Obrigada. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, então, Marinho, aí por conversar conosco aí sobre esse assunto tão importante. Eu cheguei a me emocionar aqui, realmente muito sensível o assunto. Quero aproveitar aqui para agradecer aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível, maravilhoso, que deixa o nosso ambiente tão bonito e acolhedor, e a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que sempre estão também tornando o nosso cenário ainda melhor a cada episódio. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar aqui conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais. No Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!